Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, que Jesus abençoe a cada um. Hoje eu quero falar do assunto que está lá em Ezequiel capítulo 8. Abram a Bíblia de vocês, pois fala sobre as abominações que fazem nos templos, as coisas erradas, as coisas que Deus não agrada, que estão fazendo na chamada casa de Deus, onde eles dizem que são a casa do Senhor. Vamos ler Ezequiel capítulo 8. As abominações no santuário. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, e olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo, as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede, e disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estava em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que estes fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem,
Há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência. Tornam a irritar-me, e eis-nos a chegar o ramo ao seu nariz, pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Irmãos, ouviram a palavra do profeta Ezequiel? Ouviram o que ele viu, a visão de Ezequiel, que foi mostrado para ele da parte do Senhor? Ele mostrou o que eles estão fazendo no templo de Deus nos dias de hoje. Estão fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, estão fazendo abominações. Paredes com desenhos de répteis. Vocês já viram como são as paredes lá do Vaticano? Já viram que desenhos que tem lá de répteis abomináveis? Mostrou a visão também que estão levando ramo ao nariz. Sociedades secretas, na hora do velório dos seus membros, eles levam o ramo ao nariz. Quem conhece a maçonaria sabe disso. Eles têm esse ritual que não agrada ao Senhor. Além disso, ficam de costas para o templo de Deus, a favor do sol, adorando o sol. A Igreja do Vaticano, as sociedades secretas, deixaram o Deus de Israel, o Deus de Isaac para trás. Deixaram ele, viraram as costas para ele, estão adorando o sol, adorando tudo, menos o Criador. Mas foi revelado e é revelado para nós hoje. Está sendo revelado isto. Abandone essas seitas malignas. Você que está na maçonaria, sai. Jesus está mandando você sair dessas seitas secretas, sociedades secretas. Saiam dela e vai servir Jesus. Maçom, não importa o grau que você esteja, sai fora dessa Babilônia, dessa confusão religiosa, essas igrejas que adoram o sol. Vocês já viram o que tem na Igreja do Vaticano? Eles levantam aquela mitra para adorar aquilo lá, estão adorando ao sol. Essas igrejas estão cheias, esses templos, que se dizem templos de Deus, que nunca foram, estão cheios de abominações. Esses pastores de hoje, por que eles não pregam Ezequiel capítulo 8, isso que eu li aqui? Vocês já foram a alguma igreja aí, dessas igrejas, esses templos cheios de ouro, cheio de desenhos, cheio de coisas aí abomináveis aos olhos de Deus? Vocês já viram eles pregando isso aqui que eu estou pregando, Ezequiel 8? Ezequiel capítulo 8. Cadê os líderes religiosos para pregar isso? Estão cometendo muitas coisas que não estão agradando ao Senhor dentro do templo de Deus. Ezequiel experimentou uma grandiosa visitação da presença e poder de Deus ao ser transportado a Jerusalém em visões de Deus. Os crentes do Novo Testamento, do modo semelhante, experimentavam a presença e o poder de Deus quando recebiam a plenitude do Espírito Santo, acompanhada de visões e sonhos. Os crentes dos nossos dias devem pedir, buscar e clamar para que o Espírito Santo venha sobre ele com poder e lhes conceda os dons espirituais para testemunharem de Cristo. Desta forma, a palavra de Deus será transmitida à sua casa e ao mundo, com ousadia, poder e maravilhas, para convencer-nos plenamente. Ezequiel foi transportado ao templo de Jerusalém, em visões de Deus, para que visses as abominações que o povo cometia. Essa revelação deixou claro porque Deus julgaria a cidade santa. Deus revelou a Ezequiel que ele não habitaria no templo se a idolatria e outros pecados fossem tolerados. De igual maneira, Jesus declarou
que as igrejas que se comprometem com o mundo, que desprezam o ensino bíblico ou que toleram a imoralidade, ficarão sem a presença e não terão lugar no reino de Deus. Tamuz era o deus babilônico da vegetação. Quando a vida vegetal morria no outono, o povo levantava, julgando ser aquilo a morte do ídolo. As mulheres de Judá abandonaram a Deus, o Senhor, e voltaram-se para deuses como esse, em busca de socorro e benefícios. Chegar o ramo ao nariz é um ato, possivelmente parte ritual da adoração idólatra ao sol ou à natureza. Irmãos, todos vocês que estão me vendo e ouvindo aqui agora, abandonem essas seitas que fazem essas coisas, idolatrias, adorando imagens de escultura. Está claro na palavra de Deus que você deve adorar somente a Deus. Não deve adorar nenhuma imagem, nenhuma garrafa, nenhuma imagem de bronze, de madeira, nenhum santo. Quem é santo? Santo é aquele que crê em Deus, que crê em Jesus. Este é considerado santo. Não é uma pessoa que viveu, que foi santo e fizeram uma imagem a ela. Essa imagem, ela não escuta, ela não cheira, ela não fala, ela não entende, ela não pensa. E semelhantes a elas são vocês que creem nelas. Então, sai dela, povo meu. Na Bíblia fala, sai dela, povo meu. Dela quem? Dessa Babilônia religiosa. Igrejas que não adoram o Senhor, igrejas que não fazem a vontade do Senhor, igrejas que fazem abominações, igrejas, templos e sociedades secretas. Pois Jesus veio não para esconder a palavra do Pai, Ele veio mostrar e pregar a palavra de Deus. Então, o que é secreto, na Bíblia fala que não há nada oculto que venha a ser revelado. Vai lá no livro de Gálatas, é a Epístola de Paulo a Gálatas, capítulo 1. Eu vou ler para vocês, capítulo 1 de Gálatas. Paulo alertando sobre as doutrinas que não são de Jesus, as falsas doutrinas. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas, quando aprove a Deus,
que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Pois bem, vamos até aqui, gente. O evangelho que a gente tem que seguir, viver dele, viver ele na sua vida, não é o que ensina dentro das igrejas. Nas igrejas ensinam prosperidade, ensina que você tem que dar tudo que você tem para você ser próspero. Esse é o evangelho de Jesus? Quero fazer essa pergunta. Responda nos comentários. Esse é o evangelho de Jesus Cristo? O que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra? Ele veio extorquir o povo, pedir dízimos e ofertas, pedir chave de carro, chave de casa, documento de carro, escritura de casa. Ele veio fazer isso? Igual fazem muitas igrejas? Eu quero fazer essa pergunta, responda para mim nos comentários. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Essas abominações que fazem dentro dos templos? Me respondam. Leiam, estudem Gálatas capítulo 1 sobre o outro evangelho que estão pregando aí. Pois o evangelho verdadeiro é de Jesus Cristo, que está lá dentro da Bíblia, nos evangelhos dividido em Mateus, Lucas, João, Marcos. Passou disso é maligno, meus irmãos. Responda para mim o que vocês acham do que estão ensinando dentro das igrejas aí, sobre teoria de prosperidade, sobre tudo isso aí. Amém? Jesus Cristo faça morada no teu lar, apenas Ele, pois somente através de Jesus você vai chegar ao Pai. Jesus é o único caminho que leva à vida eterna. Não vai ser pastor, santo, imagem, nada. Seu pai, sua mãe, não vai ser ninguém deles que vai te levar para o céu, para a presença real de Deus eternamente. É só Jesus Cristo que vai te levar para a salvação eterna. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.